A oposição aqui nessa casa tem sempre feito um papel de fiscalização, de cobrar, de exigir transparência e pedir zelo pelo interesse público. Hoje eu venho aqui falar de uma situação delicada que está tomando corpo na mídia, que foi anunciada esses tempos atrás e que chamou a atenção de muitas pessoas e que chegaram denúncias para a gente averiguar a situação. Trata-se de uma relação que tem o governo do estado com uma fundação de apoio à pesquisa, ao ensino e à cultura chamada FAPEC, do Mato Grosso do Sul. Uma fundação que contratou com a Casa Civil, por exemplo, no convênio 21/46 de 2024, 38 milhões de reais sem licitação. Há indícios de uma denúncia que corre na Controladoria Geral do Estado sobre esse contrato de 38 milhões. E também há um processo no Tribunal de Contas que está na mão do relator Ivan Bonilha, processo 668075/2023, representando a própria empresa, entidade, na verdade, com fraude em licitações. Eu sou muito zeloso em fazer alguns apontamentos. O que eu tenho pedido aqui hoje, protocolado em nome de todos os deputados da oposição, é um pedido de informações ao governo, para que passe cópia desse contrato, se houve realmente dispensa de licitação, quais serviços foram prestados até agora, qual a natureza do serviço contratado, quanto foi pago para a FAPEC, o quanto disso está em execução. E se há realmente uma denúncia na controladoria, o que foi feito até agora sobre esse processo? Vejam, um contrato de 38 milhões de reais por dispensa de licitação, uma fundação, nada contra o Mato Grosso do Sul, obviamente, mas uma fundação não no território paranaense. E buscando um pouco de informações sobre isso, o Paraná tem várias fundações que trabalham e prestam serviços nesse sentido. Tem fundações na Universidade Estadual de Maringá, de Londrina, na Unespar, na Federal do Paraná. E a pergunta é o porquê da escolha da Fundação do Mato Grosso do Sul. Um contrato que gera muitas preocupações. A forma de contratação é a primeira. A segunda é o objeto do contrato. Uma palavra, 2, 3 palavras de objeto que dão sentido amplos. Um contrato muito dificultoso de se entender exatamente o que vai ser executado. Palavras bonitas, inovação, cesta de digital, protocolos integrados, etc. E a nossa função aqui hoje é pedir cópia desses documentos. E claro, que o governo explique tudo isso. Quero lembrar também, deputada Ana Júlia, Vossa Excelência, que essa FAPEC é a empresa que disparou os dados que a senhora denunciou na venda das escolas do Paraná aos pais dos alunos. Ou seja, a FAPEC, pelo jeito, ao ser contratada por dispensa de licitação da Casa Civil, ainda tem acesso aos dados da Celepar, contrariando a LGPD. Mas eu vou mais longe. O que mais a FAPEC tem a ver com a Celepar? Se existe também mais contratos da FAPEC com outros órgãos e outras secretarias do Estado. É um assunto que precisa de informações, que nós precisamos das respostas para poder fazer o trabalho de fiscalizar e acompanhar. E aqui, líder Ussenbach, eu sugiro que a gente consiga, por parte do governo, as informações que a gente está solicitando, para a gente não correr
aqui em acusar as coisas de forma leviana ou sem conteúdo, né? Peço também que o governo reveja, suspenda preventivamente os pagamentos e a gente inicie uma apuração desses fatos. E que esses documentos cheguem aqui para a gente tratar disso. Tem denúncias também, feita pela imprensa, que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná começou a investigar esse caso. E nós também não temos informações. Então, nesse sentido, a oposição pediu aqui, também para o Tribunal de Contas, retirar o sigilo de qualquer ação que envolva a FAPEC em nome da transparência, para que a gente saiba se existe no Tribunal de Contas. Se tem na Controladoria Geral do Estado, queremos uma cópia também do processo e, obviamente, queremos que o Estado forneça para nós cópia do contrato, da execução, do serviço prestado e essas outras coisas que fazem essenciais para o trabalho de fiscalização. Dispensa de licitação, para quem conhece, são para poucos serviços específicos, quase únicos, de notório saber, de grande relevância da ciência e cultura. E ao termos indicativos desses contratos feitos de várias vezes pelo Estado, a gente começa a ter preocupação. E ainda fica aqui a nossa pergunta política. Por que que um Estado que tem a cada 100 quilômetros dentro do seu território uma universidade pública gratuita, da excelência que tem as universidades do Paraná, com fundações tão brilhantes e qualificadas, contrata serviços de outro Estado? Foi feita alguma consulta por parte do governo se no Paraná não produziriam estes serviços e qual o valor deles? Foi feito por parte do governo do Estado alguns orçamentos com fundações que chegassem a esses 38 milhões? Quais são as pessoas que iniciaram o contato com a FAPEC? Quais membros do governo iniciaram essa relação? E o porquê dessa relação se dá? São perguntas que a gente precisa para poder fazer o debate qualificado aqui dentro da casa, para a gente poder avançar nesse processo. E claro, se é só a Casa Civil que fez essa contratação, ou há mais contratados, órgãos do governo do Estado, das suas diversas áreas, para que a gente comece a entender se isso foi um ato isolado, virou uma praxe no governo, virou um sistema de mais fácil fazer contratos do que ter licitação, se houve algum sentido a busca de instituições com essa qualificação para a gente ter dispensa. Para além dos serviços, quais objetos mais essa fundação entregou para o Estado? Porque há falas, há denúncias que têm bens materiais que são objetos de licitação comercial, que são entregues no processo de dispensa de licitação pela característica da fundação e quais elementos mais. Então, aqui no intuito de colaborar com a fiscalização, com a vigilância do processo do Estado, pedimos aqui os documentos citados através de um pedido de informações ao governo do Paraná, à Casa Civil, e um pedido ao Tribunal de Contas, que caso tenha informações, retire o sigilo, traga a transparência e também que a Controladoria Geral do Estado forneça para a gente cópia se há de fato uma denúncia sobre esse contrato. Até então, a gente tem informações dadas pela mídia que o governo do Estado teria um contrato e que haveria denúncias envolvendo alguns integrantes. Mas a gente só tem esse fato político na mídia. Então, esses 3 elementos por mim citados aqui por toda a oposição, são os documentos que a gente precisa para continuar essa tratativa. Muito obrigado.